Eu acho que sua próxima fala vai ser: nossa, esse finalmente é o vídeo de Jojo do canal, Ítalo? Era essa, não era? Te peguei! Very nice, Shiza-chan! E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo do Canto do Quadro. E, finalmente, neste canal é o vídeo de quê? De... Tchau! Mais especificamente, Steel Ball Run! Finalmente, galera, tô vindo aqui falar pra vocês sobre Jojo Steel Ball Run. Isso aqui é um vídeo que eu queria já fazer já faz um tempo, né? Já li os 6 primeiros volumes, acabei de receber o 7º também. Aqui, ó, o 7º volume chegou esses dias pra mim. Não é um vídeo de unboxing, galera, calma, não é vídeo de unboxing. Então, vou vir aqui falar pra vocês dos primeiros 3 volumes do Steel Ball Run, que está saindo pela Panini aqui no Brasil, né? Que publica Jojo já faz uns bons anos já, né? Desde a parte 1 até agora a parte 7. Vai continuar publicando, se tudo der certo, né? Porque, pelo amor de Deus, atrasou isso aqui pra caramba, né, Panini? Ê, Panini. Mas nesse vídeo aqui, vou apresentar, pra quem não conhece Jojo, explicar um pouco de como funcionam as histórias, fazer o review desses primeiros 3 volumes. Se eu estivesse falando agora dos 6 primeiros volumes, eu acho que daria um vídeo de 1 hora. Porque os meus vídeos estão ficando muito longos quando eu faço o review. E eu queria ver se, pelo menos, esse não fica tão grande. Porque eu gosto muito de Jojo e eu já sei que eu vou falar bastante. Então, pelo menos, vou pegar esses 3 primeiros. Eu consigo dar uma boa resumida, fazer a review pra vocês e também explicar sobre o que é Jojo. Então, ó, se inscreve no canal, dê like, manda pro seu amigo JojoFag. Estamos aí, é o canal JojoFag, mais um canal JojoFag de quadrinho no Brasil. É esse daqui, Canto do Quadro. E... vamos lá, galera. Então, primeiramente, eu vou apresentar Jojo, pra quem não conhece. Jojo é Jojo's Bizarre Adventure. É um mangá feito pelo Yoriko Araki desde 1987. É, gente, Jojo é mais velho do que One Piece, do que Bleach, do que muito mangá e anime que sai por aí. Ele é muito velho, lá da época do Dragon Ball e tudo mais, um conterrâneo, né, dessa era de ouro da Jump. O Yoriko Araki, ele não começou, sua primeira obra não foi Jojo, teve o Ball, que saiu recentemente pela Panini também, que é um mangá que eu ainda preciso comprar, porque, pô, Yoriko Araki, tudo que ele faz é muito bom. Ele começou fazendo esses mangás até que ele teve a ideia de fazer o Jojo, que a primeira parte é o Phantom Blood, que era mais ou menos como se fosse um Fist of the North Star, sabe? Aquele do meme Omae wa Moshinderu. Nani? Então, basicamente, como se fosse aquele mangá, mas só que com uma pegada de vampiro, bizarro, de excêntrico, que faz a gente amar a obra. Falando um pouco sobre o Araki também, dentre todos esses anos de Jojo, o Araki ele ficou tão conhecido como um grande artista, né, no mundo do mangá, principalmente pela questão de como ele utiliza moda, poses, né, todo mundo conhece as Jojo poses, que é assim e tudo mais, né? Todos os Jojo pose que é meme na internet e tudo mais. Ele utiliza muito moda nos mangás dele. Então é pose imitando modelo e tudo mais. Muita questão de moda em si nas roupas, né? Porque Jojo é tudo muito espalhafatoso, tudo muito over, né? Nas peças de roupa, o visual dos personagens é uma coisa a par, né? De muitas outras obras de mangá, porque os designs de personagens do Araki é muito, muito lindo e sempre muito excêntrico, né? Sempre muito bizarro, não é mesmo? Ele já fez parceria com a Gucci, ele já teve uma exposição no Louvre, que aí até que sai o quê? O Rohan no Louvre, que eu falei também no último vídeo de unboxing que saiu aqui no canal. Eu acho que eu vou ver um dia de fazer depois um review dele e do Assim Falar Kishibe Rohan. Mando essas 3 reviews numa cacetada só. Então ele já teve essa exposição da arte dele no Louvre, foi um dos primeiros mangakas a ter isso lá. Então ele é bem famosinho, tá, galera? Ele é bem famosinho. Parando agora de babar um ovo pro Araki, deixa eu agora falar um pouco sobre como funciona Jojo. Jojo's Bizarre Adventure já tá na parte 7, né? Mas só que da parte 1 a 6, como é que é? É a história da linhagem dos Joestar, que cada parte você vai acompanhando a história de um Joestar daquela família, enfrentando um mal que está relacionado sempre de alguma forma, um vampiro safado, mequetrefe, loirinho de tudo e gostoso do Dio. Que com certeza você já viu 1 zilhão de meme, né? Você achou que era outra pessoa, mas era eu, Dio! Desde a primeira parte até a parte 6, tudo começou na parte 1 e vai desencadeando
coisas que fazem os personagens da família Joestar sempre tem que enfrentar alguma coisa que está relacionado ao Jill. Então, resumidamente, Jojo começa desde a época da Inglaterra vitoriana, sabe? Dos 1800. Lá nessa época, o pai do Jonathan Joestar, ele é uma pessoa rica lá, né? Com grandes terras e grandes riquezas lá da Europa. Tava andando com a carruagem dele cai. Um senhorzinho da família Brando vai lá pra roubar as coisas que tem lá, mas só que o Jonathan acorda e fala assim, você estava nos salvando, muito obrigado, ó, bom senhor. Mas só que na realidade o cara tava indo lá roubar eles. Beleza, vários anos se passam, esse senhor da família Brando tá morrendo, e ele tem um filho, que é o Dio Brando. Ele fala, tem aquele cara lá, ele me deve a vida dele, porque ele prometeu, porque eu salvei ele e tudo mais, eu vou te mandar pra lá porque eu tô morrendo, sou um velho moribundo. Aí ele manda o Dio pra lá, e aí que tudo começa, né, por causa que nem uma bela novela mexicana. O Dio é um satanás na Terra, ele só quer poder acima de tudo, e enquanto isso o Jonathan, ele é o completo oposto, né, ele é um cara extremamente bondoso, ele é um cavaleiro, no maior sentido da palavra, um cavaleiro britânico e tudo mais. Esse embate, e o Dio quer poder acima de tudo, ele acha que ele veio ao mundo para ter poder e ninguém pode tirar esse poder dele. Ninguém. Então, é aí que vai desenrolando toda a história e toda essa intriga entre esses irmãos adotivos, como tudo isso se inicia e vai destrambelando durante 6 partes por ações da família e as maquinações do Dio, que sempre voltam, mesmo depois de anos e anos e anos depois, para atazanar a vida dos Joestar. Então aí tem a parte 1, que é o Jonathan e o Dio, eles se enfrentando. O Dio encontra uma máscara que transforma ele em vampiro. Aí os vampiros de Jojo é muito doido. Solta laser, tem bafo frio. É um negócio muito doido. E aí, no final, o Dio, ele é vencido, tudo mais. Aí vai pro neto do Jonathan, Joseph Joestar, que pra mim é um dos melhores protagonistas que tem também, de toda a franquia de Jojo. Que aí ele encontra o quê? Ele enfrenta os Homens dos Pilares, que foram que fizeram a máscara que fez o Dio virar vampiro. Então são essas formas superiores da vida e tudo mais, de uma raça antiga da Terra que quer dominar o mundo, e tá lá o Joseph tentando de parar isso daí. Depois da parte 2 vem a parte 3, que aí vem o Jotaro Kujo. Ele é neto do Joseph, então ainda continua na mesma linhagem, e ele tem que agora lidar com o Dio, que ele deu um jeito de sobreviver na parte 1, e como é um vampiro, ele está querendo voltar e acabar com toda a linhagem dos Joestar e dominar o mundo depois, porque é isso que ele quer a dominação mundial, porque ele não se contenta em ter pouco, ele sempre quer muito aquele vampirinho loirinho. Aí a quarta parte é o Josuke Higashikata, que ele é filho bastardo do Joseph. O Joseph é um safado. Numa cidadezinha de Morio, onde flechas que são utilizadas para ativar o poder das pessoas, que é todo o sistema de poder, que eu vou explicar depois, são os stands, que o Dio utilizava para criar os lacaios dele, caem lá em Morio, e aí vai lá o Jotaro tentar descobrir por que isso tá acontecendo também, para encontrar esse filho bastardo, que é da família dele, e ele foi encarregado de cuidar disso aí. Na quinta parte é o Giorno Giovanna, que é na Itália, que é o filho do Dio. Ele é um dos filhos do Dio, na época que ele voltou da terceira parte, ele está lá, ele maceta um monte de mulher, e esse é um dos filhos que sai. Ele tá tentando entrar na máfia e virar como é que fala no anime? Um gangstar. Gang Star, ele quer ser uma estrela de gangues. Tem toda essa questão também das flechas e ainda toda essa questão do Dio, ele que é um filho do Dio e tudo mais. Tem todo um vilão misterioso lá que comanda as gangues e bibibi bobobó, todo um monte de coisinha na parte 5. E vem a parte 6, que aí vem a filha do Jotaro Kujo, é a Jolyne Kujo. Ela é presa, mas só que ela foi incriminada injustamente, e tudo isso é um plano de um padre que conviveu com o Dio quando ele voltou lá na parte 3 e quer colocar o plano dele de dominação mundial de novo. Aí tudo isso é da parte 1 ao 6, pega todo esse arco deste universo do Jonathan com o Dio até o final com a Jolyne. Então, na final da parte 6, tudo isso se encerra, a parte 6 finaliza todas essas maldades do Dio, não tem mais o que sair e tal. Então, a família Joestar finalmente se vê livre disso. Aí o Araki pensou, tá, eu terminei, não tem mais aonde eu enfiar, o que o Dio pode ter feito pra continuar atazanando a vida desses caras, e se eu fizer um universo alternativo pra eu continuar contando histórias do jeito que eu quero, de Jojo, mas só que, tipo, sem precisar pensar sempre nesses antecedentes e tudo mais, recomeçar de novo com um novo primeiro Jojo. E aí que vem Steel Ball Run. Steel Ball Run
é uma ótima porta de entrada se você não quer, primeiramente, ver a parte de 1 ao 6, ler a parte de 1 ao 6 de JoJo, mesmo que é muito bom e eu recomendo, você pode da parte 7, já que é esse novo universo, similar com o que tem a DC agora com o DC Absolute, a Marvel com o universo Ultimate, das 2 vezes que eles fizeram, né? Ele é um universo novo, tem personagens parecidos com outra parte do universo original do universo do Steel Ball Run, mas só que você pode ler, entender sem ter a necessidade de saber da parte 1 ao 6, porque ele explica todo o sistema de poder aqui nos primeiros volumes, ele explica o que é JoJo, já que tá tudo começando nesse novo universo, você não fica perdido de nada, você vai entendendo e tem aquelas bizarrices maravilhosas normais de JoJo. Então comece pela parte 7, depois da parte 1 ao 6, sem problema nenhum. A parte 7 é um ótimo ponto de entrada e eu recomendo. Quer virar JoJo Fag pela parte 7? Recomendo. E falando agora rapidamente como funciona o sistema de poder, o sistema de poder da parte 1 e 2 é o Ramon, como se fosse um poderzinho relacionado todo à respiração, método de respiração, que você consegue jogar sua força vital e a respiração e tudo mais, e você criar esse poder que é contra os vampiros e os homens dos pilares, né? Que você consegue, por exemplo, fazer rotações dentro da água, você consegue, tipo, bater em uma pedra aqui, e aí sai o poder fora da pedra, você consegue deixar objetos energizados com Ramon e jogar, então é tudo um sistema de poder não muito rebuscado, mas só que bacana que tinha entre a primeira e a segunda parte. Mas só que aí na terceira parte Kaiko Araki chuta a boca do balão, estoura a boca do balão, né? Que o que ele faz? Ele cria os stands, que é a sua força espiritual que certas pessoas desenvolvem ou são ativadas, então tudo depende da sua linhagem, como os Joestar, que sempre tem a predisposição a ter um stand, quanto outras pessoas que não teriam essa predisposição, mas são ativadas por algum amuleto, como flechas que vieram de um meteorito e tudo mais, essas doideiras de JoJo que tem, que consegue ativar o seu stand e você vira um usuário de stand. E o que é? É como se fosse uma manifestação de você, da sua força vital, em que você pode ter vários tipos de poder diferente. Você pode simplesmente ser um bicho grandão, tipo Star Platinum, que é o do Jotaro, né? Que é um bichão grandão, fortão, e ele serve pra porrada. Então é tipo de curto alcance, mas só que ele dá muito dano, então é um stand de batalha, assim, sabe? Quando pode ser também um stand como o do Joestar, que ele Hermit Purple, que é umas vinhas roxas que ele consegue jogar e ele consegue puxar coisa, eletrizar, porque ele consegue, já que ele é um usuário de Ramon, né, que é o sistema de poder da parte 2, ele consegue colocar Ramon nas vinhas dele, consegue eletrocutar os outros e tudo mais. Enquanto tem outros também stands que são muito mais simples, como por exemplo, um que tem na parte 6 que serve para diminuir as pessoas, e não é muito forte, mas só ele consegue fazer isso com o inimigo e você dominar ele, ou um da parte 4, que é simplesmente um stand bomba, basicamente, que é, ele pula nas suas costas, você não pode deixar ninguém nem ver suas costas, senão ele te mata e ele vai pra você. Então, por exemplo, eu tenho esse stand aqui, ele está em mim, se eu deixar alguém ver minhas costas, o stand vai me matar e pular pra você que viu minhas costas. E aí você vai continuando toda essa desgraça, entendeu? Então, já que as habilidades podem ser muito diferentes, não necessariamente só poder de lutinha, trocação de soco, consegue ter muitas ideias geniais relacionadas a isso, sabe? E como que um usuário de stand que tem um poder X contracena com um stand com poder Y, e aí como que os personagens vão resolver relacionado a isso. Então é muito legal. E aí na parte 7 tem a rotação, que eu vou falar depois quando eu começar aqui a fazer o serviço. Então, basicamente, JoJo é isso. JoJo é delicioso de ver, de ler. Então recomendo ver a parte 1 a 6 que tem na Netflix, dublado. Eu gosto de dublado, viu, gente? E eu acho que para fazer minha tier list de JoJo seria parte 4, parte 3, 2, 6, 5, 1. Seria isso. Eu gosto muito da parte 4, gente. Gosto muito, eu acho muito legal. Então agora, acho que é isso pra falar de JoJo. Dei uma leve apresentada de como isso funciona. E agora vamos falar de Steel Ball Run! Aqui eu peguei os 3 primeiros volumes, porque eles pegam bem um arco, o Araki apresentando o que é a obra em si, esse novo universo. Ele termina o primeiro arco da corrida, né, da Steel Ball Run, e já começa a apresentar a questão dos stands nesse novo universo. E consegue já apresentar muito bem os personagens que você vai acompanhar. O primeiro volume é esse daqui. Lindo, né? A capa com Gyro Zeppelin. O primeiro volume, ele basicamente, ele apresentando como é que, o que é essa corrida,
Quem são os personagens principais? Que é o Johnny Joestar, que é o primeiro Joestar desse novo universo, e o Gyro Zeppeli, que ele é muito mais, no começo, primeiros volumes, o personagem principal do que o próprio Joestar, né? Que é Jojo, mas só que na realidade o início dela é muito mais o Gyro como um personagem principal do que o Johnny. Então, ele mostra o que é essa corrida. É uma corrida que vai sair lá de San Diego até Nova York. Ela vai levar meses para ser completada e tem que ser a cavalo. Então, é uma corrida que o próprio governo dos Estados Unidos está patrocinando, tem um monte de patrocinador. E quem está fazendo essa corrida é o Steven Still, que é um cara lá que manja dos negócios, ele quer algo grande para a vida dele, algo que iria trazer grande renome a ele. Ele buscou fornecedores para fazer essa grande corrida. Então, ele cria essa corrida, o prêmio vai ser de 50 milhões de dólares. A história toda ela se passa em 1800, antes dos anos 1900. Então, é tipo, quando ainda tá acabando os cowboys, antes de ter toda a Revolução Industrial lá nos Estados Unidos, então ainda tem muita questão de cowboys, das terras indígenas, toda essa coisa de faroeste, bang bang que tem lá nos filmes, né? Então o Araki, ele pega esse tema, né, que é de western, pra fazer essa parte de Jojo, porque sempre toda a parte ele pega mais ou menos uma vibe, o que ele quer mostrar. Por exemplo, parte 5 foi uma máfia italiana, parte 6 é como se fosse filme de escapar de prisão. Então ele sempre pega mais ou menos um tema assim e monta a história dele em cima, né? Então tem essa corrida, e aí então o Gyro Zeppeli vai se inscrever na corrida do Steel Ball Run, pra ele conseguir o dinheiro e trazer fama pro país dele, que não fala qual é o país no mangá, né, mas com certeza é a Itália. E aí ele é um personagem muito estranho, você não sabe muito do backstory dele nos primeiros 2 volumes, você só tá lá no terceiro que você sabe mais do backstory dele. E aí, enquanto ele vai se inscrever, o que acontece? Tem que dar um dinheiro pra entrada, né, e o cara lá do quiosque, ele fala, ó, tá faltando dinheiro. E tem um cara lá perguntando, nossa, mas o que são essas bolas verdes aqui, essas bolas de metal que você tá levando em vez de revólver? Tipo, um cara lá querendo dar uma de tontão e tudo mais, só fazer uma pergunta que quando na realidade ele era um ladrãozinho que pegou o dinheiro dele, mas só que ele já percebeu e fala assim, ó, devolve o dinheiro, eu sei que você roubou. Aí já começa uma confusãozinha, e aí ele pega o dinheiro de volta pro cara, você já vê que o personagem é fodão, assim, né, o Gyro, e aí ele consegue pagar. Aí depois o cara vai tirar satisfação com ele, bibibibobobó, aí o cara fala, não, você quer um duelo? Então tó. Ele joga um revólver pra ele e fala assim, vamos num duelo então. Aí ele pega a Steel Ball dele, né, que é a bola de ferro. Ele usa o poder dele, né, que é a rotação, que é como se fosse o Ramon da parte 7. Ele joga a bola fica rodando na cara do maluco antes dele conseguir atirar, e o cara cai assim, todo mundo fica, oh meu Deus, que coisa doida, meu Deus, o cara jogou uma bola de ferro no cara que roda, a bola volta pra ele, ele coloca no coldre. Enquanto isso, o Johnny Joestar, Jojo dessa parte, né, esse daqui, ele vê tudo aquilo lá, ele é cadeirante, um negócio muito legal também de se falar, que o Araki colocou um personagem PCD, né, na história, né, isso é muito legal, que a deficiência do personagem não vai ser um empecilho, né, ele consegue colocar isso muito legal na história. Ele tá lá com a cadeirinha dele, ele olha tudo aquilo e fala, nossa, mas que cara doido, não sei o que, ele vai lá pra conversar com ele, ele vai pra relar nele, e ele pega no coldre que tá a bola lá rodando. Aí o Gyro fala, não pega, ela ainda está em movimento. Aí quando ele pega nela, ele rela, por um segundo, ele sai da cadeira e ele fica de pé. E aí, que é até como começa a história, é uma primeira frase. Essa é a história de como eu comecei a andar. Então, ele fala, meu Deus, esse cara sabe uma técnica que ele usa nessas bolas doidas, que ele conseguiria fazer eu voltar a andar, porque eu consegui ficar de pé. Então, o Gyro, aí ele vai atrás do Gyro, por favor, me ensina, não sei o que, só que lá, aí ele fica, não, meu rapaz, eu não quero te ensinar nada, você vai caçar o que você fazer, que eu preciso ganhar essa corrida, bibibibobobó. E aí, o que o Johnny pensa, mano, que é um negócio muito legal. Ele fala, eu não vou me deixar por vencido. Eu vou conseguir um cavalo, eu vou entrar nessa corrida e eu vou seguir esse cara, eu vou fazer, nem que se for na marra, ele me ensinar sobre. Então aí tem toda uma sequência dele conseguindo domar um cavalo que tava muito selvagem e tudo mais. Ele é um ex-jockey que mostra na história como que ele ficou na cadeira de rodas, né, que ele sempre foi uma pessoa até que humilde, né, e tal, uma pessoa normal, mas só que teve um dia que ele foi levar uma namoradinha no cineminha pra ver um filme e tudo mais, ele quis botar uma pam, ele quis chegar lá e falar, não, vou cortar a fila aqui, tinha um cara meio mirradinho lá no começo da fila, aí o cara, ele deu um dinheiro pro segurança, o menino não sabia falar, sabe, todo assim, ai meu Deus, não sei o que, não, esse aqui é meu lugar. O segurança jogou o menininho que tava lá na frente
pra fora da fila, falando, não, sai daqui, esse lugar é dele mesmo, esse aqui que era o meu lugar, porque ele queria impressionar a menina, né, bibibi bobobó, ele era um jockey, né, corrida de cavalo, todo pamposo. Aí o que acontece? O cara, ele ficou todo, tirou meu lugar, ai, que ódio, não sei o que, não sei o que lá, pegou um revólver e deu tiro atrás dele, deixando ele na cadeira de roda. Aí toda uma vida de glamour que ele estava ganhando na vida das corridas de cavalo foi tudo ladeira abaixo. E aí que tem esse personagem que ele tá querendo ter uma vida boa, de não querer ter o brilho no olhar, né? Ele viu essa esperança, ele não vai deixar escapar, então ele vai atrás do Gyro pra ele conseguir entender como funciona isso. Aproveitando pra falar, as Steel Balls, a rotação, que é o poder que o Gyro usa, é como se fosse o Ramon, mas só que ele consegue rotacionar não só a bola de ferro, né? Como outras coisas, fazer modificações, por exemplo, no corpo humano, ou em objetos que ele consegue fazer. Por exemplo, consegue pegar o braço dele, se ele jogar uma Steel Ball aqui, ele consegue, a bola vai rotacionar. Por exemplo, o braço dele vai ficar mais rígido, então não sofrer dano de bala, porque o músculo vai estar tão rígido, tão rígido, tão rígido, que a bala vai simplesmente bater e cair. Ele consegue tirar toda a água do corpo dele também, para ele ficar mais rápido, que é um negócio que ele usa numa hora da corrida. Ele consegue abrir buracos numa parede, fazer uma rotação dentro da parede que cria pedaços, menores bolas, entendeu? Como se fosse ele cravando dentro da parede, fazer ricochetear. Então ele pode fazer 1 zilhão de coisas com a rotação. Isso é muito legal. E também mostra depois, no terceiro volume, como que pensaram nessa rotação, da onde que ela veio. Para terminar de falar aqui do primeiro volume, ele é basicamente mostrando, né, como que vai funcionar a corrida, quem são esses personagens. Mostra também outros personagens como o Pocoloco. Ele é um cara que ele foi lá numa véia que lê a sorte e falou, é o seu ano de sorte, você é 1 em 1 bilhão. A sorte tá sorrindo pra você, Pocoloco. Vai que é tua. E ele sabe disso e ele fala, mano, eu vou me inscrever nessa corrida. E ele é um cara sortudo. Você fica, mano, não é possível que o poder do cara é sorte. Aí ele vai dando uns negócios muito loucos, o Araki vai escrevendo, não, ele consegue fazer assim, assim, assado, e ele consegue se safar dessa. É um negócio muito doido. Mostra também o Diego Brando, que é o Dio deste universo, mas só que é um personagem diferente. Mas por você já saber quem é o Dio Brando, você fica, esse loirinho é sapeca, eu sei que ele não presta. Vamos ver aonde que isso vai parar, né? E aí vai aparecendo outros personagens, por exemplo, também o Sandman, que é um personagem bem de JoJo, bizarro, que é o quê? É um indígena, que ele quer entrar na corrida para ele ganhar ela, pegar o dinheiro para comprar de volta as suas terras do homem branco. Toda a questão dos nativos nos Estados Unidos. E ele não corre de cavalo. Ele corre com uma técnica que ele anda só com as pernas, ele corre com as pernas, e na hora que ele cai, né? Quando ele rela o pé no chão, ele usa esse momento pra pegar mais impulso e continuar correndo. Então é tudo uma técnica ali que ele faz. E é muito doido ver um monte de cavalo correndo nos painéis do mangá, enquanto tem um humano correndo a pé. Então assim, esse primeiro volume é mostrando esses personagens, é mostrando como que cada um utiliza as suas habilidades para ele pegar a dianteira numa corrida, pra eles ferrar um com o outro enquanto corre. Por exemplo, o Diego Brando, ele é um jockey, então ele sabe muito questão de como ultrapassar cavalos, como usar, por exemplo, ele entender quais são as falhas do cavalo, né? Tipo assim, quando que ele tem algum tique que ele respira e aí ele desacelera. Então ele usa essas maneiras que ele sabe pra sobrepujar o adversário dentro da corrida. O Gyro usando as bolas de ferro pra destruir uma pedra que cai, e aí ele consegue... os caras vai ter que desviar, ele consegue correr mais rápido e por aí vai. Então, esse aqui é uma boa apresentação. Não mostra muito stand aqui não, acho que nem mostra stand no primeiro volume. Pra falar a verdade, mostra, porque mostra o stand do Sandman, que você fala, opa, ele tem um stand, mas nem fala qual que é o poder, nem fala o que faz, só mostra, por exemplo, só uma mãozinha que ele usou pra escapar, porque ele tá correndo de outras pessoas da aldeia por causa que ele encontrar na tenda dele livros do Homem Branco. E aí ele tá correndo, ele fala pra irmã dele que ele vai sair de lá, que ele vai conseguir o dinheiro, voltar, comprar as terras de volta e ajudar o povo dele mesmo, o povo dele não gostando dele. Então é isso basicamente o primeiro volume, ele é uma boa introdução, não mostra muita coisa ainda de tipo, oh meu Deus, isso que é Steel Ball Run, que todo mundo fala que é um dos melhores mangás já feitos, não mostra ainda porque vem, mas mostra que tipo, tem potencial e vai ficar bom. Então, aguardemos. E aí vem o segundo volume, já termina a primeira etapa da corrida.
Qual que é a primeira etapa da corrida? Já que é muito grande, né? Vai lá de San Diego até Nova York, vai demorar meses. A corrida é dividida em etapas. Da cidade X até a cidade Y. Aí foi a primeira etapa. Cidade Y até a cidade Z. Aí vai indo, entendeu? E aí cada hora que você ganha uma dessas etapas, os primeiros lugares ganham uma quantidade de dólares, além da que vão ganhar quem ficar em primeiro lugar, com também pontuação, porque é que nem corrida, né? Não é quem ganhou a primeira etapa que vai ser o ganhador no final. Tem que ir acumulando pontos. Talvez uma pessoa que ficou no segundo lugar toda vez, ela ganha no final, porque ela teve maior quantidade de pontos. Então, aqui no segundo volume mostra a finalização da primeira etapa. E mostra os caras correndo, né? Tipo, quem que vai ganhar? Vai ser o Diego Brando, vai ser o Johnny. Não, vai ser o Pocolouco, porque o cara, ele tem muita sorte. E aparece, né? Eu não sei se é no finalzinho do primeiro volume ou no segundo volume. Aparece o stand do Pocolouco, que ele tem um stand. Qual que é o stand dele? É o Hey Ya, daquela música do Outkast, sabe? A habilidade dele é, tipo, dar sorte. É isso. A habilidade dele é ter sorte. Ele consegue ver, tipo, o stand fica falando pra ele, ó, faz assim, assim, assado que vai dar bom. Numa hora do mangá, pula ali, que ali vai fazer você pegar a dianteira, que tinha uma carcaça de vaca que ele não viu, que tava atrás dos arbustos, ele pulou, saiu deslizando numa descida lá do terreno, e ele conseguiu pegar a dianteira, entendeu? Então esse que é o stand dele, como você pode ver como os stands são doidos, né? O Gyro, ele ganha a primeira etapa, mas só que, lembra que eu falei que ele usa as bolas. Essa frase tá foda, né? Ficar falando das bolas é difícil. Ele usa uma Steel Ball, acho que vai ficar melhor. Tem uma hora que ele vai pra quebrar umas pedras pra criar um obstáculo. Mas na hora que ele jogou pra destruir as pedras, o Sandman tava usando as pedras pra pular. E aí as pessoas que estavam vendo, né? Porque tem vários balões que ficam ao redor da corrida, né? E tudo mais. Eles veem aquilo e desclassificam a vitória do Gyro. Porque ele usou uma arma pra potencialmente ferir um outro competidor. E aí que fica ruim, ele perde esse primeiro lugar. Então ele já começa tomando na jabirosca. Aí ele fica puto, chega lá pros caras e fala assim, não, vocês são salafrários, não sei o que lá. Mas só que aí o que ele faz é simplesmente ele coloca a mão na mesa, onde tá um monte de champanhe. Ele simplesmente coloca a mão lá, faz a rotação, né? Todas as garrafas de champanhe e tudo mais, e estoura todas ao mesmo tempo. Vai sair um monte de rolha pra tudo quanto é lado, é muito doido. E aí que começa a parte mais JoJo e mais doida que tem aqui. Que o que é? Começa uma onda de assassinatos durante a corrida. E aí todo mundo fica meio assim, epa, o que tá acontecendo? É uns assassinatos muito sangrentos, né? Não é simplesmente tiroteio, sabe? É as tripas pra um lado, a pessoa pro outro, é um negócio muito sangrento. E aí chamam lá um dos personagens que é bem bacana, que é o Mountain Team, que é tudo bom moço, né? O xerife, bonitão, bibibi, bobobó. Ele aparece lá e ele fala assim, não, pode deixar, Sr. Steel, eu vou cuidar disso eu mesmo. Então ele continua na corrida, mas tá também fazendo um trabalho de detetive e xerife, né? Pra ver quem que é os culpados disso daí. Então, né, depois dessa parte, começa a realmente aparecer agora as coisas mais bizarras e as lutas com esses personagens bizarros. Os protagonistas enfrentam ao redor de toda a saga, né, de JoJo, né? Aparece o primeiro, que é o Mr. Robinson, que ele... Você acha que ele não usa hard stand, mas na realidade não é só um cara tudo esquisito, que ele usa, por exemplo, uns cactos que tem na área, jogar os espinhos. Primeiramente, acho que é stand, né, que o stand dele é jogar espinho, alguma coisa assim do gênero, mas não, ele usa o próprio ambiente pra isso. E ele cultiva besouro dentro do olho. Então, tipo assim, ele não tem stand, mas é um cara muito esquisito e que com certeza não existiria na vida real, né? Mas tudo bem, mas não é stand. E aí os caras enfrentam esse cara, consegue vencer, tal, beleza, tranquilo. E aí, depois disso, eles estão lá andando, eles vão descansar durante a noite, né? Porque eles não andam 24 horas no cavalo, né? Senão o bichinho morria. E é uma coisa também na história, né? Você não pode trocar de cavalo. Eles até cadastram o próprio focinho do cavalo pra você não conseguir trocar de cavalo. Tipo assim, corre até o cavalo morrer, aí vai na outra cidade, pega outro cavalo, continua correndo e dane-se, né? Não. O cavalo que você começou, você tem que terminar. Então eles estão lá descansando, o Gyro e o Johnny, né? Que eles estão lá naquele meio assim, o Johnny querendo ajuda do Gyro, né, pra que ele ensine, que ele fale mais sobre ele é todo misterioso, né, as próprias pessoas estão organizando a corrida, querem saber quem é esse cara todo esquisito, que ninguém sabe que país é esse que ele veio, ele gosta também desse draminha, então todo mundo tá de olho nele também, né, e fica tipo, Johnny, quando eu quiser eu te ensino, você não tá preparado ainda, mas, se você ficar enchendo muito meu saco, eu vou deixar você pra trás, você que se vire, e tudo mais, enquanto tá tendo, tipo, toda essa questão dos personagens começar
a se entender e tudo mais, aparece um cara, ele foi picado por uma salamandra, pelo que ele diz, e ele fala assim, por favor, eu vou morrer. E ele fala, não se aproxime, porque a gente tá sabendo dessa onda de assassinato que tá acontecendo, fica longe da gente e tal. Então, mas ele fica pensando, pô, mas o cara, e se a força for verdade, não for pegadinha? Vai deixar o cara morrer? Aí eles jogam uma faca longe pro cara, ele vai lá pra cortar o negócio e tudo mais, eles acham que vai ficar por isso e tudo mais, quando eles do nada, Gyro sofre um dano nos aços no pé, vrum! Corta um pé dele, assim como se tivesse passado uma foice no pé dele, e aí eles percebem que o quê? Era uma emboscada também, né? O cara realmente tinha sido picado, mas só que era uma emboscada também pra pegar eles dois, que é da família Boom Boom, grande família Boom Boom, que são primeiros realmente usuários de stand que eles vão enfrentar, que são uma família que todos eles têm alguma coisa relacionada à manipulação de ferro, ou eles conseguem pegar o ferro e manipular para mudar o rosto, coloca coisa de ferro aqui para deixar a mandíbula maior, modifica o rosto, tudo com ferro para ficar uma feição totalmente diferente, criar campos magnéticos, né, para fazer, por exemplo, tem eu e tem você aí, e aí a gente cria polos diferentes, e aí a gente vai começar a se atrair, e aí até uma hora que o nosso corpo vai começar a querem estar dentro do outro, a gente vai explodir, que é o que causa os assassinatos. Eles são as pessoas que causaram todos aqueles assassinatos que o Mountain Team tá investigando. E também de manipulação normal de ferro, como se fosse o Magneto, sabe? Ou o Metallica, que tem na parte 5 do Risoto Nero. E aí eles encontram essa família, né? E eles tentam dar um jeito pra eles escapar e fugir deles, porque, pô, que galera estranha, pelo amor de Deus, não quero morrer aqui. Eles tentam dar tiro de revólver, a bala some. O Gyro, ele tenta jogar a bola, né? Mas só que é uma bola de ferro, e aí então os caras desfaz a bola e ele fica de xereca. Então o que eles fazem? O Gyro, ele joga a bola no chão, achando que eles falam, você errou, não sei o quê, mas só que ele faz a bola rebimbar um pedaço de pedra que ataca um deles bem, e eles saem correndo. Mas só que a família Boom Boom conseguiu gerar um campo magnético entre eles dois. Então, mesmo eles não sabendo, eles já vão morrer daqui a um tempo, porque o campo magnético vai começar a puxar coisa e eles vão explodir. E aí depois que eles fazem isso, joga, por exemplo, essa bomba neles, né, que vai explodir em algum momento, né, essa questão do campo magnético, eles vão atrás pra incriminar eles pro Mountain Team, porque eles sabem que o Mountain Team tá indo atrás deles também, então eles modificam o corpo pra parecer o Johnny, um deles, e modifica as ferraduras do cavalo dele pra incriminar e ser o do Johnny. Então ele aparece lá pro Mountain Team, eles têm um pequeno combate, assim, pra quem não desse pra perceber e tudo mais. Você descobre o que também? Que o Mountain Team é um usuário de stand, que ele tem um stand All Lonesome Me, que ele pode se dividir. Ele tem uma corda, que nem um bom cowboy, ele consegue jogar a corda dele e eles pegar partes do corpo dele, ou de outras pessoas se ele quiser, quebrar partes do corpo dele e passar pela corda. Então, por exemplo, ele joga a corda num lugar, quebra o braço dele e consegue mandar um soco pela corda até na cara do maluco. E aí eles dão um jeito de incriminar o Johnny. E aí o Mountain Team vai atrás deles. E o Mountain Team também virou um imã. Então, já que agora o Mountain Team tá indo atrás deles, eles também são imã, eles vão se encontrar em algum momento e eles vão se explodir. E aí os caras ficam livres e saem pra continuar ganhando. Mas só que aí o Johnny e o Gyro conseguem conversar com o Mountain Team, dar um jeito de, tipo, eles não morrer. Explicam pra ele toda a situação. E aí o Mountain Team também aproveita pra falar o que é o stand nesse universo. O stand, ele é ativado se você sobrevive à Palma do Inferno. Que o que é? É um deserto que ele se movimenta pelos Estados Unidos, nas áreas de deserto de lá, né? Porque uma vez caiu um meteoro e aí ele modificou toda uma área que ela vai se movendo, né? Como se fosse uma areia movediça. E aí você nunca sabe realmente se você está na palma do diabo. Você somente sabe que você está na palma do diabo quando você já está dentro dela. Porque as bússolas não funcionam. Talvez você tá se movimentando dentro dela e você tá andando junto com ela, então você não tá nem escapando dela, sabe? Tipo, rotacionando o mesmo eixo. Várias pessoas passam, às vezes, por ela e quem sobrevive sai de lá mudado, com habilidades diferentes. Que foi o caso do Mountain Team. Ele foi numa expedição de gado e simplesmente só ele sobreviveu. E ele ganhou essa habilidade dele do Lonesome Me, que aí é a questão do stand. Que é tudo que eu já expliquei, sua força vital, tudo mais e tal. Então eles conseguem sobreviver, eles não explodem. O Mountain Team, ele explica como que você consegue um stand nesse universo. E aí
eles aparecem lá e falam assim, nossa, não funcionou a questão dos polos, e a gente vai resolver nós mesmos, então vai pra ver de matar os 6. E aí eles vão lá pra tentar matar eles, você acha que eles vão morrer e tudo mais, até quem mostra o stand? Johnny Joestar. Ele mostra o stand dele. E aí ele consegue sobrepujar os caras por causa que eles não estavam esperando por isso, ele consegue matar os caras lá, terminando com a questão do imã. Por quê? Porque quando o usuário de stand morre, todas as habilidades dele param de acontecer também. Então, por exemplo, se a minha habilidade é deixar você com sono, você tá com sono agora. Se eu continuar com a minha habilidade, você vai só ficar com sono pro resto da sua vida. Mas se alguém me matar, automaticamente, quando eu morro, você para de ficar com sono. E é assim que funciona. Então, o Johnny consegue matar os membros da família Bumbum que tinha essa habilidade. E aí, eles não tem mais esse problema de se juntar que nem um imã e explodir. A habilidade do Johnny, o que é? É de atirar as unhas dele. Atirar. E, num primeiro momento, ele acha que é a rotação, que ele aprendeu a rotação do Gyro, mas só que não é verdade. As unhas dele funcionam agora como se fossem balas, mais forte que balas até. Que elas rotacionam. E aí ele consegue atirar elas, tanto as unhas das mãos quanto dos pés. E elas são extremamente fortes, e ele usa isso pra vencer a família Bumbum e eles escaparem de lá. Então, com certeza, em algum momento que o Johnny ele e o Gyro estavam andando, eles passaram pela palma do inferno e eles nem perceberam, ou eles estão até nela naquele momento. Tem que termina o segundo volume e começa o terceiro também, porque essa batalha deles termina aqui com a família com a família Bumbum, termina aqui no terceiro. Uma coisa que vale a pena comentar é que a partir do segundo, e aí mostra finalmente o terceiro, o que é esse backstory do Gyro, de tipo, hey, o que tá acontecendo? Por que esse cara tá aqui? E aí que a gente vai finalmente descobrir. Começa no segundo, né, falando mais ou menos assim o que é, quando aí chega no terceiro, realmente mostra, né? Tem uns snippets no segundo e quando realmente mostra no terceiro. Então o segundo volume já mostra, tipo assim, o que veio. É JoJo mesmo. Tem a corrida, mas tem a bizarrice, tem o stand, tem os caras doidos, e tem toda uma trama de tipo, quem que mandou esses caras entrar na corrida? E esses caras estavam especificamente, a família Bumbum, atrás do Gyro. Por que o povo tá atrás do Gyro? Por quê? O que ele tá querendo fazer relacionado a ele ter entrado na corrida pelo país dele, tá fazendo vir esse povo esquisito atrás dele? Por que tem todas essas coisas acontecendo, assassinato e tudo mais dentro de uma corrida que simplesmente é só pra ganhar dinheiro e ser famoso? O que tem nesses entremeios a mais? Tem caroço nesse angu, sabe? E depois você vai entendendo melhor o que é tudo isso. Então, resumidamente, o segundo volume já mostra pro que veio, já começa mais no... Epa, não é só corridinha e os caras querendo usando stand pra ganhar corrida, não. Tem muito mais coisa, então o segundo volume você já subiu o nível, Então, agora no terceiro volume, ele começa terminando, né, a batalha do Johnny e do Mountain Team contra a família Bumbum. Eles falam assim, você não vai conseguir, Gyro. O que estão atrás desse menino das bolas de ferro, né? Por quê? E aí que vem toda a questão de o que é a rotação, o que são essas bolas de ferro, da onde o Gyro veio, por que ele tá aqui e tudo mais. O backstory do Gyro é o seguinte, ele é de uma família que eles, nesse país, lá na Europa, que é basicamente a Itália, ele é de uma linhagem de médicos e executores da família real. Ou seja, a família dele desenvolveu toda a questão da rotação, muito ligada, por exemplo, a Da Vinci, de todo como funciona o corpo humano, toda a questão matemática, né? Porque ele usa o negócio de ouro, sabe? Todo matemático que ele faz no caracol e tudo mais, é tudo relacionado a isso. Então, toda a questão matemática, de medicina, eles utilizam isso na hora de execução de prisioneiros. Por quê? Eles criaram essa técnica para eles conseguirem manipular o prisioneiro para que ele não tenha dor na hora de execução, ele não consiga reagir na hora de execução e todas essas coisas relacionadas. Então o Gyro, ele tem um pai dele, ele é o filho mais velho da família dele, então ele sempre vai acompanhando o pai dele, sempre vai sendo preparado para assumir o cargo do pai dele como executor principal para a família real. Então ele sempre vai sendo preparado. Mas só que acontece um caso que deixa o Gyro muito não sabendo o lugar dele e não entendendo se aquilo é correto. Porque ele sempre foi muito diferente do pai dele, ele era uma pessoa muito mais emotiva, diferente do pai dele que é uma pessoa muito, muito regrada, uma pessoa muito séria, que não o que tá escrito, que é o valor do rei, é isso, ponto final. Enquanto o Gyro, ele é uma pessoa que ele pergunta muito, ele tem muitas dúvidas, e aí acontece o negócio que, quando ele tava sendo preparado para já assumir o cargo do pai dele, já fazer a primeira execução dele, ele tava tendo tipo um estágio e tudo mais, lá dentro já, acontece o quê? Ocorreu uma tentativa de golpe de Estado que não
ocorreu por causa que eles conseguiram barrar isso antes que ocorresse de verdade. Todas as pessoas que estavam relacionadas a esse golpe de Estado foram presas e mandadas para a morte. Mesmo pessoas que simplesmente eram da família ou só simplesmente empregados. Que é aí que vem o problema. Porque uma pessoa que estava relacionado a esse golpe na família real era um criadinho, que é um menininho, bem pequenininho, de tipo uns menos de 10 anos, que sempre teve uma vida muito pobre e tudo mais. Ele finalmente conseguiu uma vaga de engraxate e de cuidar dos paletós, sabe? Sabe aquele mordomo que recebe as pessoas, limpa os sapatos, guarda o paletó, guarda os chapéus da mansão deste aristocrata que ia participar desse golpe. Então, ele foi preso, esse menininho, mesmo ele não tendo nada a ver, porque vem da lei desse que, tipo, ele pode ter ouvido alguma coisa e não falou nada pras autoridades, então por isso que ele é culpado e merece ser morto por traição à pátria. E aí o Jairo vê tudo isso, ele já tem muitas dúvidas consigo próprio, se isso aquilo lá é o certo, se aquilo lá é o correto, e aí vem a gota d'água, que é esse menino, ele fala, velho, não dá, preciso dar um jeito nisso, isso não tá certo. E aí ele, conversando com o padre da família real, ele fala que o rei, ele sempre dá um voto de perdão para alguém que traz um grande feito à nação. Então ele fala, vai ser eu vou ir atrás daquela corrida, vou trazer honra à minha nação, eu vou ganhar o prêmio e eu vou salvar a vida desse menino. Então é isso que é toda a questão do Jairo, ele vai dar tudo a vida dele por causa que ele acha a maior injustiça do mundo esse menino ter que morrer por um negócio que ele não tem culpa nenhuma. E toda hora, nossa, e a backstory do menino, tipo, eu tô dando um resuminho. Mas só que quando o que mostra lá, o porquê, como ele foi preso, ele é o cara, nossa, é o maior, é o prefeito da coitadolândia, esse menino, velho. Tadinho de tudo. Você fala, nossa, velho, não dá de você entrar no mangá e dar um abraço na criança. Ele é um pobre coitado do cacete. Aí você fica mais torcendo pro Jairo mais ainda, né? Porque ele já é foda. Aí se ele tem esse backstory e você entende o porquê que ele tá fazendo aqui, você fala, não, isso tá certíssimo, Jairo Zeppelin. Você está certíssimo. Então, aí mostra o backstory dele e aparece a segunda batalha de stand. Aparece aqui no terceiro volume, que é contra o Yoi Komowa. Ele é um cara, ele ia ser executado no país do Jairo, porque ele matou um diplomata, mas só que ele conseguiu escapar de lá, e ele conseguiu escapar com pólvora, e a stand dele é relacionado à explosão também. Ele aparece lá, ele é também um dos terroristas que eles falam na história, né? Que está indo atrás do Jairo e pra matar ele, pra ver de ganhar a corrida. E aí o stand dele ele consegue fazer tudo que ele toca virar bomba. Vira como se fossem mini bombinhas que tem uns ganchinhos que você pode tentar segurar, mas se você solta por algum motivo, explode. Então, por exemplo, se ele rela nesse mangá, se eu não soltar, não segurar ele onde tá o pino da bomba, soltei, explodiu, morri. É isso. Então tudo que ele toca vira bomba. Ele rela na bola, rela na bola do Jairo. Ai, meu Deus, é muito difícil. Ele rela numa Steel Ball do Jairo, e aí ele tem que ficar segurando e tudo mais pra ela não explodir. Aí ele dá um jeito de passar o dano que ele ia sofrer no corpo todo só pro pé, e aí eles vão atrás do cara de matar ele, e até que chega um ponto, eles vão lá, eles dão um jeito, eles conseguem sobrepujar o stand dele, o stand do Johnny, e com a rotação do Jairo, eles conseguem dar um jeito e derrotar ele. E é muito legal que ele mostra, tipo, o Jairo não tem stand, é a habilidade dele que ele aprendeu com a família dele. E o Johnny tá aprendendo a mexer também com o stand dele. Então, essa junção de um ajudando o outro é muito bacana e é assim que eles saem vitoriosos da luta do Yoi Komowa. Então, esses 3 primeiros volumes do Steel Ball Run mostra muito bem como é que vai ser a história e só melhora. Cada volume vai melhorando. E já no segundo pro terceiro você já fala, ok, já é uma parte maravilhosa de JoJo. Acabou, tipo, essa gordurinha de, tipo, o que tá acontecendo. Já tem um mistério. Quem que é a pessoa, a organização mandando esses terroristas atrás do Jairo? Será que o Jairo vai conseguir ganhar isso tudo? O Johnny agora, ele tem um stand. Como isso vai ajudar pra ele pra conseguir andar, né? Porque a história, você já sabe desde o começo, é a história que eu aprendi a andar. Então você fica tudo nisso, esses personagens, então você já fica agarrado e querendo o próximo volume. Então assim, os 3 primeiros volumes o primeiro, ele tem momentos muito bons, mas só que ele mostra como vai ser o universo, mas só que ele já não te ganha de primeira. O segundo, ele já mostra mais um pouco pelo que veio, e o terceiro já fica mais tranquilo de tipo, agora já virou JoJo. Então assim, esses são os 3 primeiros volumes de Steel Ball Run. Recomendo demais. Então, depois teremos mais vídeos dos outros volumes, de outros arcos. Então, espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou
imenso. Eu não esperava que ia ficar tão grande, mas ficou. Vai demorar muito pra eu editar. Espero que tenham gostado, gente. Leiam Jojo. Escrevam aí qual que é a melhor parte que vocês mais gostam. Você tá acompanhando Steel Ball Run? Tá ansioso pelo anime na Netflix? Eu sei que eu tô animadaço. Eu tô com a camisetinha aqui, ó. Da parte 3, é da parte 3, mas tô animadaço. Então, deixa um like, se inscrevam, manda pro seu amigo JojoFag, comenta aí coisas de Jojo, vamos conversar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, galera. Valeu, fui!